pessoal! Eu sou Maria Evelyn e junto com a minha colega Catarine vamos apresentar um tema muito importante dentro da agronomia e principalmente da cafeicultura, que é a ferrugem do cafeeiro. A ferrugem é considerada uma das doenças mais graves do café, porque ela afeta diretamente na produtividade das lavouras e pode causar grandes prejuízos econômicos aos produtores. Essa doença ela ataca principalmente as folhas da planta, prejudicando a fotossíntese, que é o processo responsável pela produção de energia do cafeeiro. Quando a planta perde essa capacidade, ela fica mais fraca, produz menos frutos e apresenta menor desenvolvimento. Além dos prejuízos fisiológicos, a ferrugem ela também interfere na qualidade da produção. Em casos mais severos, a doença pode provocar desfolhamento intenso, deixando o cafeeiro por vários ciclos produtivos. Outro ponto importante é que a ferrugem possui grande facilidade de disseminação, principalmente em ambientes úmidos e mal manejados. A ferrugem do cafeeiro é uma doença de origem fúngica que afeta principalmente as folhas da planta do café. Ela recebeu esse nome porque provoca o aparecimento de manchas de coloração alaranjada na parte inferior das folhas, lembrando a ferrugem observada em superfícies metabólicas. Essa doença é muito comum em regiões quentes e úmidas onde o fungo encontra condições ideais para sobreviver, germinar e se espalhar. Os principais danos causados pela ferrugem estão relacionados à redução da área foliar saudável da planta. Quando as folhas são atacadas, o cafeeiro perde eficiência na realização da fotossíntese e começa a produzir menos energia para o seu crescimento e para a formação dos fungos. Além disso, ocorre a queda precoce das folhas, enfraquecimento da planta e redução da produtividade agrícola. Dependendo da intensidade da doença, os prejuízos podem ser extremamente altos. Bom, e quem causa? A ferrugem ela é causada pelo fungo Emileia vastatrix, considerando um dos patógenos mais importantes da cultura do café. Esse fungo ele possui grande capacidade de reprodução e adaptação, principalmente em locais que apresentam alta umidade e temperaturas favoráveis. O fungo produz estruturas microscópicas chamadas esporos, e esses esporos também funcionam como unidade de disseminação da doença e conseguem se espalhar facilmente pela lavoura. O vento, a chuva, a irrigação inadequada e até mesmo equipamentos agrícolas podem contribuir para transportar esses esporos para outras plantas. E quando encontra folhas molhadas e condições favoráveis de temperatura e umidade, eles conseguem germinar rapidamente e iniciar a infecção. E como essa doença ocorre? O processo de infecção começa quando os esporos do fungo entram em contato com a superfície da folha do cafeeiro. Porém, apenas o contato não é suficiente para que a doença realmente aconteça. É necessário que exista água disponível sobre a folha, porque a umidade favorece a germinação dos esporos. Após germinar, o fungo consegue penetrar nos tecidos vegetais através de pequenas aberturas naturais das folhas, chamadas estômatos. Depois da penetração, ele começa a retirar nutrientes da planta para se desenvolver, prejudicando o funcionamento normal do cafeeiro. Com o avanço da doença, aparecem manchas amareladas e alaranjadas além da queda das folhas, comprometendo diretamente a saúde da planta e sua capacidade produtiva. E ele pode afetar uma produção inteira? Sim, a ferrugem ela pode comprometer seriamente a produção inteira quando não existe controle adequado da doença. Isso acontece porque o fungo reduz a capacidade fotossintética da planta e provoca perda de folhas, deixando o cafeeiro enfraquecido. Com menos folhas, a planta ela produz menos energia, cresce menos e apresenta queda na produtividade. Além disso, os frutos podem apresentar menor qualidade, reduzindo o valor comercial da produção. Outro problema importante é o aumento dos custos de manejo, já que o produtor ele precisa investir em fungicidas
monitoramento e controle da doença. Em situações mais graves, a ferrugem pode causar grandes perdas econômicas para toda a lavoura. E afinal, qual a relação da água e da umidade com a ferrugem? A água e a umidade possuem uma relação direta com o desenvolvimento do ferrugem do cafeiro. O fungo depende da presença de água para conseguir germinar e iniciar o processo de infecção nas folhas. Quando as folhas permanecem molhadas por muito tempo, os esporos conseguem germinar com maior facilidade. Por isso, ambientes úmidos, períodos chuvosos e sistemas de irrigação excessivos favorecem bastante o desenvolvimento da doença. Além disso, a alta umidade acelera a reprodução do fungo e aumenta a velocidade de disseminação da ferrugem dentro da lavoura. A germinação dos esporos, eles são produzidos pelo fungo, aderem facilmente à superfície das folhas do cafeeiro e a partir do momento em que encontram condições favoráveis, principalmente presença de água e temperatura adequada, eles iniciam a germinação. Durante esse processo, o fungo desenvolve estruturas capazes de penetrar no tecido da planta. Depois disso, ele começa a se alimentar dos nutrientes presentes nas células vegetais, comprometendo o funcionamento da folha. E com o tempo, novos esporos são produzidos e outras folhas passam a ser infectadas, aumentando rapidamente a intensidade da doença na plantação. E afinal, qual a relação da irrigação com a umidade e a ferrugem? Então, quando a irrigação é realizada de maneira inadequada, ela pode favorecer diretamente o desenvolvimento do ferrugem. O excesso de água aumenta a umidade do ambiente e mantém as folhas molhadas por períodos prolongados. Essas condições favorecem a germinação dos esporos e aumentam a infecção das plantas. Outro problema é o desequilíbrio hídrico da planta, que pode deixá-las mais sensíveis ao ataque de patógenos. A importância do manejo da irrigação é porque, se tem um manejo correto, é extremamente importante para reduzir os impactos da ferrugem nas lavouras do café. Controlar adequadamente a quantidade de água ajuda a diminuir o excesso da umidade do ambiente. E com menos umidade nas folhas, o fungo encontra maior dificuldade para germinar e infectar a planta. Além disso, o manejo adequado ele contribui para manter o equilíbrio hídrico do cafeeiro, favorecendo a planta mais saudável, resistente e mais produtiva. Dessa forma, o produtor consegue reduzir perdas e melhorar a qualidade da produção agrícola. Manejo preventivo. Entre as principais formas de prevenção da ferrugem estão o monitoramento constante da lavoura, o acompanhamento da umidade e a realização correta da irrigação. Também é importante observar frequentemente as plantas para identificar rapidamente os primeiros sintomas da doença. Então, podemos concluir que a água e a umidade possuem relação direta com o desenvolvimento do fungo e que o manejo adequado da irrigação é essencial para diminuir a disseminação da ferrugem do cafeeiro. Então, a gente espera que esse conteúdo tenha ajudado vocês a compreender melhor a importância da prevenção e do manejo correto dentro da cafeicultura.